Avenida Agamenon Magalhães, principal via de Caruaru, serve de porta de entrada para receber a população flutuante de diversos municípios do agreste de Pernambuco. Diariamente, milhares de veículos passam pelos dois lados da avenida, o que muitas vezes gera problema para quem depende do transporte coletivo. Carros e motos disputam o espaço, que na teoria seria destinado aos ônibus. A situação gera incômodo nos usuários, já que a mobilidade fica comprometida e, muitas vezes, a espera pelo próprio ônibus vira um verdadeiro teste de paciência. Dia a dia, às vezes, ele passa rápido e às vezes demora muito. E sempre tem uns atrasos. Eu tenho que me lançar na pista para poder que o ônibus não passe e me deixe. Porque se tiver congestionado demais, que geralmente tem fila dupla, eles não param. Como é que ele vai me ver aqui? Então eu tenho que me lançar na pista. O cenário não é difícil apenas para as pessoas que dependem do transporte coletivo. O excesso de veículos no lado direito da pista e nas paradas de ônibus acaba gerando prejuízo no planejamento das empresas que fazem as linhas que passam pela Agamenon Magalhães. Hoje nós perdemos muito tempo com os operadores tendo a maior cautela em parar os veículos na faixa de rolamento para desembarcar e embarcar, porque na maioria das vezes os pontos de ônibus estão obstruídos com veículos estacionados. E lembrando que a retirada desse estacionamento, nós vamos ganhar fluidez e tempo de viagem. Na verdade, quem vai ganhar maior com isso é a população, que vai ter maior fluidez e maior tempo de espera. Saindo da Avenida Agamenon, chegamos ao bairro José Liberato, na zona norte da cidade. As pessoas que usam o ônibus utilizam o trajeto pela linha Norte Shopping. Os motoristas que usam essa linha garantem que passam pelos mesmos problemas observados na Zona Sul. Vias como a Avenida Alferes Jorge viram dor de cabeça diante de tantos veículos estacionados. A dificuldade é muito grande, porque quando a gente chega, os carros estão parados, não é? O passageiro fica difícil, a gente parar é difícil para ele entrar. Né? Por conta disso, que eles constantemente estão parando aí, estacionando na parada do ônibus. Atrapalha o embarque e o desembarque de passageiros, atrapalha o nosso percurso, a gente atrasa alguns minutos, aí acontece o quê? Os passageiros vêm reclamar com a gente, mas a gente não tem culpa. Assim como apresentou a proposta da criação do corredor exclusivo para os ônibus que liga o leste ao oeste da cidade, a Associação das Empresas de Transportes de Passageiros de Caruaru, a ETPC, também trouxe o mesmo tipo de projeto para as linhas do eixo norte e sul da cidade. A intenção é que a medida facilite a circulação do transporte coletivo e, com isso, milhares de pessoas sejam beneficiadas diariamente. O principal benefício que a gente está encontrando é justamente a fluidez nessas áreas, que a exemplo dos corredores leste-oeste que citamos no vídeo anterior, essas áreas teriam também o benefício de ter mais mobilidade. A gente identifica a Avenida Agamenon hoje como um centro tanto comercial, de serviço e, enfim, de uma série de equipamentos que atrai as pessoas, né, para a avenida. E a gente precisa estar justamente olhando essa avenida de um aspecto do que pode ser aproveitada dela. A gente observa a avenida, ela tem 3 faixas, onde uma é utilizada apenas para estacionamento. Então a gente visualiza a retirada desse estacionamento para dar fluidez, transformando esse estacionamento, essa faixa, essa terceira faixa perto da calçada, como uma faixa exclusiva de ônibus em um período específico no dia, porque melhora a segurança do passageiro para embarque e desembarque, melhora o horário do ônibus, principalmente as linhas, que a gente dá um exemplo aqui, tem uma demanda interessante, como é o polo comercial, a universidade e também o bairro Caruá. Então são linhas que precisam ter essa atenção, né, para poder melhorar o tempo de espera e o tempo também de viagem. O eixo norte, por exemplo, ligaria as linhas UFPE, Cidade Jardim, Polo Comercial, Caruá, Baraunas, Severino Afonso, Luiz Gonzaga e Salgado ao centro. Da mesma forma, o eixo sul ligaria com mais fluidez o Norte Shopping
e o bairro José Liberato, ao centro da cidade. Com as vias totalmente desobstruídas, situações diárias que travam o centro não iriam mais ser motivo de descumprimento dos horários para as empresas. A ideia, a gente acredita que diminui em uma média de 10 minutos aqui a viagem, tendo essa fluidez, tendo esse benefício. A gente tem que também ponderar no sentido em relação ao estacionamento, porque muitas vezes você pode dizer, poxa, onde vai ser estacionados esses carros? Mas o transporte público nas cidades, eles têm que ser priorizados, certo? A grande sacada hoje com a lei de mobilidade urbana é priorizar o transporte público e o transporte não motorizado, né? Hoje a gente tem um problema grande de deslocamento, a quantidade de carros que tem na cidade, então a gente tem que começar justamente a planejar de como vai ser essa cidade no futuro. Então o grande ganho em relação a isso é justamente a fluidez, a rapidez, o conforto para o passageiro embarcar e desembarcar, enfim, todos ganham com isso. E, logicamente, quem não usa o ônibus também vai ter uma fluidez melhor, pois não vai estar preocupado em carro estacionado, de sair. Então, assim, a ideia realmente a gente está lançando e esperamos que em pouco tempo seja implantado para o bem realmente do transporte público e para todos em geral.